Amém. Glória a Deus. Incomparáveis são as promessas do nosso Deus para cada um de nós. Vamos entoar: se meu povo orar. Defenderei meu povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face, se buscares a minha face, ao invés das minhas para os defender. Defenderei o povo que leva o teu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os
perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, e seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Amém. Nós cantamos, irmãos, 2 Crônicas 7:14. Tenho certeza que você conhece o texto, mas eu queria ler alguns versículos a mais. 2 Crônicas 7, a partir do 13, diz assim: se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Amém? O versículo 15 diz assim: olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Deus falou isso, meus irmãos, quando Salomão ele terminou de construir o templo. Quando ele estava consagrando o templo ao Senhor, o Senhor ele disse que escolheu aquele lugar para que fosse feito os sacrifícios, para que o povo fosse até lá e adorasse o nome do Senhor, e se arrependesse e buscasse a presença do Senhor. E meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele nos ouve não somente aqui na igreja, mas Ele te ouve na sua casa, Ele te ouve lá onde você trabalha, Ele te ouve no trem, Ele te ouve no carro, Ele te ouve onde você estiver, porque o nosso Deus, Ele não está preso a lugares, mas Ele ouve a sua oração onde você estiver. Mas hoje você está aqui, né? Nós estamos aqui reunidos, e talvez você esteja aí no seu lugar precisando de algo da parte do Senhor, precisando de uma bênção, precisando de uma resposta da oração que você já tem feito. Talvez você já tenha orado aí há algum tempo, por alguma causa, por algum pedido, por alguma enfermidade, por alguma porta de emprego. Talvez você esteja aí precisando e pedindo pela bênção do Senhor na sua vida. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos orar. Nesse momento nós vamos interceder, nós vamos colocar diante do nosso Deus as nossas causas. E talvez eu não saiba qual é a sua, talvez eu não sei o que você tem orado, o que você tem pedido ao Senhor, mas o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele conhece o seu coração, Ele sabe todas as coisas que passam no seu coração. Então nesse momento eu queria que você orasse, eu queria que você colocasse diante do Senhor as suas angústias, colocasse diante do Senhor as suas ansiedades, colocasse diante do Senhor o seu pedido de oração, para que a gente possa colocar tudo isso aos pés do nosso Deus, porque nós sabemos que Deus, Ele pode todas as coisas, amém? Então nós vamos orar como nós cantamos, vamos colocar diante do Senhor, vamos interceder uns pelos outros. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem ouvido a nossa oração. Então esse é o momento de você colocar o seu pedido diante do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você pensasse qual é o pedido que você tem feito, qual a oração que você tem feito ao Senhor, qual é a angústia que está aí no seu coração, a ansiedade que está no seu coração, aquilo que muitas vezes tem tirado até mesmo o seu sono, você não tem conseguido nem dormir à noite por conta de problemas que
vem sobre as nossas vidas. Esse é o momento de você colocar diante do Senhor e orar e interceder, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ore ao Senhor, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, e aqui, ó Pai, como nós cantamos, que o Senhor ouve a nossa oração, como a Tua palavra diz, que o Senhor, os Teus ouvidos estaria atento a cada oração, ó Deus, que o Teu povo fizesse. E aqui nós estamos reunidos como Teu povo, e aqui, ó Deus, eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos estão orando, estão pedindo, ó Deus, estão colocando diante do Senhor alguma dificuldade, estão colocando diante do Senhor, ó Pai, uma causa difícil, uma causa até mesmo impossível aos olhos humanos, mas aqui, ó Deus, nós cremos no Deus do impossível, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, nós cremos que o Senhor pode fazer, ó Deus, até mesmo aquilo que nós não imaginamos. E aqui, ó Pai, nós oramos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor as nossas ansiedades, nós entregamos ao Senhor as nossas angústias, colocamos diante do Senhor cada pedido de oração. Então, ó Deus, visite cada família, Senhor, que está sendo colocada diante do Senhor nesse momento, que o Senhor restaure os relacionamentos, que o Senhor, ó Deus, possa em nome de Jesus restaurar as famílias, aquelas famílias que estão destruídas, aquelas famílias, ó Deus, que estão pensando em se separar, em acabar, ó Deus, os pais com os filhos que estão com os relacionamentos quebrados, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, visite aqueles nossos irmãos que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que muitas vezes nós temos pedido, que há muito tempo que não vem à igreja por causa de enfermidade, que o Senhor, ó Deus, possa em nome de Jesus visitá-los, colocar a Tua mão de poder sobre eles, curá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles irmãos que pedem por uma porta de emprego, ó Pai, que o Senhor em nome de Jesus abra essa porta de emprego, que eles vejam o Teu poder, ó Pai, agindo, mesmo quando eles não conseguem enxergar mais uma solução humana, ó Pai, mas que o Senhor seja aquele que faça o impossível na vida dos nossos irmãos também, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor visite aqueles nossos irmãos que estão fracos espiritualmente, que estão desanimados, ó Pai, que estão pensando em desistir, mas que o Teu Santo Espírito possa visitá-los, possa restaurá-los, ó Pai, animá-los em nome de Jesus, e que eles retornem, ó Deus, a louvar ao Senhor, a engrandecer ao Teu nome, ó Pai, porque nós sabemos que somente o Senhor, ó Deus, é digno de receber o nosso louvor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor visite aqueles que estão com o coração enlutado, ó Pai, aqueles que perderam seus entes queridos, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa confortar e consolar o coração de cada um daqueles nossos irmãos, ó Pai. E assim nós queremos Te agradecer por tudo, porque sabemos que o Senhor já tem ouvido a nossa oração e tem respondido cada uma das nossas orações. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pode se assentar por um pouquinho aí, irmãos, dá uma descansada aí. Eu recebi aqui o formuláriozinho dos visitantes. Eu tenho aqui o Vitor, acho que é Vitor Alexandre, é isso, está ali o Vitor. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo, sinta-se bem, está à vontade aí, está em casa, tá bom? Fica à vontade. E a Luciana coloca aqui que é pastora. Luciana, cadê a Luciana? Está ali, pastora Luciana, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela presença. Está com o Rafael, né? Está com o Rafael, está aqui o Rafael, está indo no banheiro. Deus abençoe, Rafael, Luciana, pastora Luciana, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela presença. Da mesma forma que o Vitor, sinta-se em casa, tá bom? Sinta-se à vontade, vamos juntos louvar ao nosso Deus. Obrigado pela presença. E como é que nós dizemos, irmãos, a eles? Sejam bem-vindos. Amém. Se gostar, fica com a gente. E eu esqueci de perguntar, irmãos, talvez você, o visitante, tenha fugido ali dos nossos introdutores. Tem algum visitante aí que eu não chamei, não anunciei? Está todo mundo de casa aí, né, irmãos? Então, sobrinha da Janete aqui, ó. Como que é o nome dela, Janete? A Júlia. Seja bem-vinda, tá bom, Júlia? Desculpa aí, que você fugiu lá dos irmãos lá, né? Deus abençoe, tá bom? A sua vida também seja muito bem-vinda. Mais alguém, irmãos?
Não? Tá tudo certo aí, né? Todo mundo de casa. Meus irmãos, só relembrar vocês aqui dos nossos compromissos. Quarta-feira o nosso culto de oração, 19h30. Domingo que vem pela manhã, irmãos, amigo secreto, a revelação do amigo secreto de oração, 9h da manhã, tá? Você aí que tem orado por essa família, e você deve vir domingo pela manhã, 9h, para que a gente possa então aqui conhecer, né, os nossos amigos secretos de oração. Então venha, domingo 9h da manhã, e vamos juntos aqui confraternizar, como a irmã Márcia sempre diz, né, se você puder, se você quiser, né, trazer um presentinho, não precisa ser nada aí muito caro, só se for o pastor, tá, não, brincadeira, pode trazer aí um mimo para os irmãos, né, para aquela família que você está orando por ela, tá? E aí você traga, se você puder, se você quiser também abençoar a vida aí desses nossos irmãos. Irmão Ivan, tem aqui um recado também. Então domingo de manhã 9h, domingo à noite 18h, o nosso culto, tá, irmãos? Fica aí o aviso, irmão Ivan. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Irmãos, eu vou estar lendo 2 versículos. Não precisa abrir a Bíblia não, só os irmãos acompanharem, que eu sei que os irmãos conhecem a passagem. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Irmãos, os irmãos conhecem a passagem e sabem que é sempre bom agradecer a Deus, é sempre bom louvar a Deus. E eu estou aqui para agradecer aos irmãos pela campanha de oferta pelos panetones. Graças a Deus conseguimos, todos foram levados pelos irmãos, foram feitas as ofertas e nós agradecemos. Que Deus possa abençoar aqueles que irão trabalhar com essa oferta, para que outros venham ser alcançados pela maravilhosa graça de Cristo. Nós, da equipe de missão, agradecemos a todos os irmãos. Deus continue abençoando e muito obrigado. Valeu, Ivan. Obrigado, Deus abençoe aí, irmão Ivan, a equipe aí de missões, né? Alguém ficou sem panetone, irmãos? Todo mundo conseguiu aí? Se não, os irmãos pedem mais caixa lá, irmãos. A irmã Ruth está vendendo lá, ó. Então é isso aí, irmãos. Deus abençoe aí realmente a nossa campanha de missões. Depois a gente vai trazer aí os resultados, tá? Salmo 116, 12, irmãos. Coloca pra gente aí, Daniel. Não precisa abrir a sua Bíblia não, texto bem conhecido. A equipe de louvor pode vir aqui à frente também. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto, Salmo 116, versículo 12. Que posso oferecer ao Senhor por tudo o que Ele me tem feito, né? São tantas bênçãos, outras versões trazem que darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem feito. Então nós temos que agradecer ao Senhor, né? Dar graças, meus irmãos, mais um ano aí chegando ao fim, e nós temos que agradecer ao Senhor pelo cuidado dEle em nossas vidas durante todo esse tempo, né? Durante mais esse ano. E o que nós podemos oferecer ao Senhor, né? Mesmo que tivéssemos alguma coisa, não poderíamos, né, pagar aquilo que o Senhor tem feito. Não tem como comprar a bênção do Senhor, mas nós podemos ser gratos, né, como o irmão Ivan, ele leu, né, nós podemos agradecer ao Senhor. Então eu queria que vocês se colocassem em pé. Nós vamos cantar Graças Dou. E se você trouxe, irmão, seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, se você quer abençoar a obra de Deus, se você quer abençoar como você tem feito, né? Assim como Deus ele tem abençoado a sua vida, enquanto nós cantamos Graças Dou, você pode sair do seu lugar, você pode trazer aqui à frente, depositar aqui o seu dízimo, a sua oferta, uma oferta de amor, uma oferta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Nós vamos cantar, vamos agradecer ao Senhor cantando Graças Dou.
ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Com o coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou. Mil graças eu te dou. Graças dou. Mais uma vez. Graças dou. Oremos. Graças te damos, Senhor, pelo teu perdão, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Quantas coisas, Senhor, que muitas vezes nós nem podemos ver, o Senhor tem nos livrado, ó Pai. Tem nos abençoado tão grandemente, Senhor, pelo pão, pelas nossas roupas, ó Deus, pelo ar que nós respiramos. Graças eu te dou, ó Deus. Eu agradeço, Senhor, também por esses irmãos, ó Deus, que estão aqui na tua casa, Senhor. Que felicidade, Senhor, poder vir aqui aos domingos e encontrar todos os meus irmãos com saúde, ó Pai, alegres, prestando esse louvor ao teu Filho Jesus, com gratidão no coração. Muito obrigado, Jesus, por essa comunhão, Senhor. Que essa comunhão perdure por muitos e muitos dias, até que o Senhor venha, Senhor. Fica conosco, Pai, eu te agradeço, Senhor, por essas ofertas, pelos dízimos e por todas aquelas pessoas, os irmãos que trouxeram, ó Pai, o melhor para o Senhor, ó Deus, porque para o Senhor sempre, sempre o melhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um desses, ó Pai. Continua prosperando, Senhor, sua vida financeira, Senhor, sua vida espiritual, meu Deus, sua vida em família, Deus. Enfim, Senhor,
tudo que o Senhor transborde em bênçãos e graças sobre a vida de cada um, Senhor Deus. E que nada falte, Senhor. Que eles sejam grandemente abençoados, ó Pai, pela fidelidade ao Senhor, ó Deus. Te louvo, te agradeço hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmã Yasmin vai vir louvar ao Senhor também, uma participação, louvando ao nosso Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Yasmin. Graça e a paz, igreja. Hoje eu vou louvar um cântico chamado Te Adorarei. E esse hino diz que quando a gente estiver lá no céu, a gente ainda vai adorar o Senhor, amém? Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA.
adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém. Deus abençoe, Yasmin. Irmãos, as crianças vão lá para o culto infantil, para um ensaio, né? Então vem cá as crianças, vamos orar por elas. As crianças. Tem mais um ali, Michele, vou mandar para você. Não tem 3 anos, não pode, né? Você tem 5? Então já pode, né? Você sabe orar já? Hã? Já? Quer orar? Acho que não. Vai ou não? Está orando? Eita. Oi? Oração. Oração silenciosa, né? Isso aí. Vamos orar, irmãos, então, pelas crianças, pelas nossas irmãs que estarão ali com elas. Estenda uma de suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de cada criança, Pai, te agradecer porque o Senhor tem usado a vida delas, tem falado a Deus ao coração delas. E mais uma vez eu te peço que nessa noite o Senhor, Deus, possa usar também as nossas irmãs que estarão ali ministrando ao coração delas, ensaiando elas, ó Pai, e que elas vejam nisso tudo também um ato de culto ao Senhor, ó Pai, mesmo um ensaio, que elas saibam, ó Deus, que estão cultuando ao Senhor também, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe grandemente a vida delas, que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém? As crianças podem ir lá. E aí já aproveito para te convidarmos, né? No culto de Natal, as crianças vão apresentar aí o cântico delas, tá? Então elas estão ensaiando para isso. Culto de Natal, nosso culto de Natal, irmãos, será no dia 25, né? No dia de Natal mesmo, no domingo, dia 25 às 18 horas à noite. Então, pela manhã não teremos programação, então à noite, no dia 25, será o nosso culto de Natal, tá bom? Já fica aí avisado, vamos continuar avisando, mas você já fica avisado. Queridos, abra sua Bíblia, primeira carta de João, no primeiro capítulo, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Acharam aí, irmãos? Está projetado aqui também, 1 João 1, de 1 a 4. Diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco.
e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Amém? Até aí, meus irmãos, daqui até o Natal, você tenho certeza que já está ouvindo, mas continuará ouvindo muito mais ainda sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E certamente, meus irmãos, você ouvirá algumas coisas certas e algumas coisas erradas, né, sobre Jesus e sobre o nascimento de Jesus. Mas eu queria dizer que isso não é novo, que isso não é de agora, que as pessoas, elas mudam o entendimento sobre Jesus, elas mudam aquilo que foi escrito sobre Jesus, ou quem é Jesus, o que Jesus fez. As pessoas, elas têm uma ideia um pouco diferente daquilo que é a verdade revelada na palavra de Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo João, ele está escrevendo essa carta para combater algumas heresias que estavam começando a surgir na igreja. Então veja, meus irmãos, que aproximadamente 50, 60 anos após a morte de Jesus, já havia muitas heresias com relação a Jesus. Isso 50 anos após a morte dele. Imagine, meus irmãos, 2000 anos depois disso. Então as heresias, elas continuam, muitas heresias e outras que vão surgindo dia a dia, algumas pessoas tentando diminuir até mesmo o valor de Jesus. Então, meus irmãos, as pessoas desde essa época estão tentando diminuir o fato de Jesus ser o Filho de Deus, por exemplo, diminuir ou tentar excluir o fato de o Filho de Deus ter encarnado. E desde sempre, né, houve isso, desde os apóstolos, eles já têm que lidar com essas coisas. Só para vocês terem ideia, no Novo Testamento, 8 cartas foram escritas para combater uma dessas heresias que se chama gnosticismo. 8 cartas, irmãos, foi escrito para combater essa heresia. Então, meus irmãos, veja que João, ele começa a sua carta. Alguns vão até discutir se esse livro é uma carta, porque ela foge totalmente dos padrões de carta do Novo Testamento, né? Que é a apresentação do autor, a apresentação do destinatário, no final tem uma saudação. Então, por causa disso, as pessoas vão questionar se é uma carta, mas João, ele não se preocupa com isso. João não se preocupa com as formalidades, mas ele parte diretamente para aquilo que é importante. E logo de cara, meus irmãos, João, ele já, vamos dizer assim, traz para aqueles seus primeiros leitores e ouvintes algumas doutrinas que são essenciais ao cristianismo, né? E todas elas relacionadas a Jesus, o que nós chamamos de cristologia. Então, meus irmãos, por exemplo, ele já começa falando sobre a pré-existência do Filho de Deus. O que é isso? Ele vai dizer que Jesus, ele já existia antes mesmo de tudo aqui existir. No seu evangelho, ele já havia dito isso, que antes de João Batista, Jesus já existia. Que antes de Abraão, Jesus vai dizer isso, né? Antes de Abraão, eu sou. E João, ele registra essas palavras de Jesus. Então ele vai dizer assim, o que era, né? O que existia desde o princípio. Desde o princípio, né? Não o princípio da escrita de João, mas o princípio de todas as coisas, ou seja, ele já existia, né? E ele vai usar aqui uma palavra, irmãos, que era, né, para a gente aqui, o que nós conhecemos como era, vai dizer assim que é uma ação contínua, é algo que sempre houve, algo que sempre existiu, né? E não algo que foi criado. Então ele vai retornar ao princípio, e João, ele já havia falado sobre isso no Evangelho, né, sobre o princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E na sua carta ele vem só para confirmar aquilo que ele já havia escrito. Então, meus irmãos, ele vai dizer assim, ó, o Filho, esse Jesus, ele sempre existiu. Ele não é uma coisa criada. E aí essa heresia já começou a ser difundida naqueles tempos, e ainda hoje, meus irmãos, ela existe. Algumas religiões, por exemplo, que ela vai dizer que Jesus, ele foi criado em algum momento, que o Pai, ele criou o Filho em algum momento, e isso é uma heresia, né? Nós cremos que Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele faz parte da Trindade Santa, e ele sempre existiu, ele não passou
a existir em algum momento da criação. Então, meus irmãos, veja que João já começa dizendo assim, ó, ele sempre existiu. Aquele que existia desde o princípio. E ele vem mais, ele vai falar um pouquinho mais sobre a humanidade de Cristo. Ele vai dizer que esse Jesus, ele se encarnou, o Filho de Deus, ele já existia, ele estava com o Pai, ele estava com o Espírito, a Trindade Santa, e o Filho então, ele encarnou, o Filho ele nasceu, o Filho ele se fez homem. João enfatiza então a humanidade de Jesus. Muitas pessoas, muitas religiões tentam também tirar essa parte de Jesus, dizendo que Jesus ele não é humano. O gnosticismo prega isso. Jesus ele não é humano, a matéria é má, então Jesus não pode ser humano, porque Jesus ele é totalmente bom. Então nós vemos que isso também é uma heresia não tão moderna, mas desde os tempos dos apóstolos. E, meus irmãos, são doutrinas fundamentais para o cristianismo. Negar a encarnação de Jesus, irmãos, é negar totalmente o cristianismo. É falar que Jesus não existiu, é falar que o evangelho não existe, porque tudo isso depende da encarnação de Jesus ele ter vindo como homem e ter morrido como homem também. Homem e Deus, né? Os irmãos compreendem, né, essa união hipostática que é chamado. Meus irmãos, João ele vai falar também sobre a divindade de Cristo. Então ele falou sobre a humanidade e sobre a divindade. Não tem como separar. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não tem como a gente falar Jesus era 50% um e 50% outro. É 90% um e 90% outro. Não. Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Então ele vai enfatizar que Jesus ele também é o próprio Deus. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra da vida. Então ele junta, só na introdução, irmão, só na introdução dessa carta, ele junta aqui pelo menos essas 3 doutrinas que se refere a Jesus, né? A pré-existência do Filho, ou seja, ele sempre existiu, ele não passou a existir quando Jesus nasceu, a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, o que os falsos mestres estavam pregando, estavam ensinando na época de Jesus. Nós podemos ir um pouco mais além. Esses falsos mestres, eles haviam saído da própria igreja. Eles saíram da igreja e começaram a ensinar essas heresias. E aí, meus irmãos, nós podemos entender que até mesmo dentro das igrejas, as pessoas elas estão falando coisas erradas. Elas estão lá, elas aprenderam, meus irmãos, com os próprios apóstolos. E mesmo assim, elas saíram e elas começaram a pregar uma heresia, um falso ensino, para que elas pudessem então conseguir pessoas para estarem ao seu lado. Então João, ele vai dizer o seguinte: olha, tudo isso que vocês estão pregando não tem cabimento. É tudo heresia, é tudo um falso ensino que vocês estão tentando ensinar às pessoas. E aí, meus irmãos, João ele vai dizer assim: eu estava com ele, eu estava com Jesus. Eu posso dizer isso porque eu estava com ele. Eu posso dizer isso porque eu andei lado a lado com ele. Eu posso dizer isso porque eu reclinei a minha cabeça no ombro dele. Eu andei com ele, eu toquei nele. Então, vocês estão pregando uma coisa que vocês não sabem. Eu estou pregando algo que eu vivi. Eu estou pregando algo que eu sei, porque eu passei por isso, porque eu vivi isso. E, meus irmãos, ele vai dizer, no tempo certo, Deus ele envia então o seu Filho Jesus para vir ao mundo, para nascer, para crescer, sofrer e morrer por todos nós, pecadores. Meus irmãos, nós entendemos isso, creio que você entendeu. A grande pergunta que fica é: o que isso implica para a minha vida hoje? O que essas heresias que o pastor está falando, né? O que essas coisas aí, e que João escreve para aquelas pessoas têm a ver comigo hoje? E eu queria trazer pelo menos 3 implicações nesse texto, meus irmãos, que nós podemos aplicar em nossas vidas. A primeira delas é a certeza de conhecer Jesus. A certeza de conhecer Jesus tem que ser uma certeza, e João tinha essa certeza. O versículo 1 ele diz: nós proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. João ele está falando, meus irmãos, de algo que ele viveu.
de algo que ele sabia. Então, se ele está refutando uma heresia, é porque ele sabia o que ele estava fazendo. É porque ele havia andado com Jesus. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, a primeira heresia que ele vai refutar é o gnosticismo, né, que fala que a matéria é má, que o corpo é mau, que tudo que existe no universo é mau, tudo que foi criado é mau, né? E só o que vai te salvar é o conhecimento de algo superior, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento do eterno, isso é que vai te salvar, né? Então o gnóstico, né, vem desse conhecimento, e ele fala assim, ó, tudo no mundo é mau. Por isso que Jesus, ele não tinha um corpo, porque Jesus era bom, e se ele tivesse um corpo, a matéria é má, então esquece isso. Jesus, na verdade, ele era um espírito. E aí dentro do gnosticismo começou a surgir uma outra heresia, chamada docetismo. O docetismo, né, que vem do grego dokel, que significa parecer, ou seja, eles pregavam que Jesus parecia ser um homem, mas não era. É como se ele fosse um fantasma. Parecia, tinha a aparência de um homem, mas ele não era um homem. Aí João, para refutar, ele fala, não é isso não. Porque João fala assim, eu peguei nele. Eu ouvi diretamente dele. Eu vi ele com os meus próprios olhos. E para eu não falar que ele só parecia, ele falou, então eu toquei. As minhas mãos apalparam ele. Por quê? Porque eu conheci Jesus face a face. Eu andei com Jesus. Eu estive andando todos os momentos com esse Jesus. Essa heresia, meus irmãos, o docetismo, surge lá no meio deles um homem chamado Cerinto, e ele vai mais além ainda, né? Então, para você entender que aquilo que está ruim, irmãos, pode piorar, tá bom? Então, o gnosticismo já era ruim, o docetismo vem para piorar, e aí vem esse tal de Cerinto aqui, vai dizer um negócio tão absurdo, irmãos, olha o que ele vai pregar, que quando Jesus morreu, o homem Jesus morreu, mas o Cristo não morreu. No momento que ele ia morrer, o Cristo, o Messias, ele sai do corpo do homem Jesus, para que o homem morresse e o Cristo não morresse. Deu para entender? Não? Porque é complicado mesmo. A pessoa pregar um negócio desse, né? No momento da morte, está ali o Cristo com Jesus crucificado, está lá crucificado. Mas quando Jesus ele vai dar aquele brado, né, de estar consumado, de Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito, o Cristo sai dele e só morre o Jesus homem. É um negócio meio maluco, irmãos. Mas olha a que ponto estava chegando. Se você acha que as heresias de hoje têm passado dos limites, que eu concordo, mas não é de hoje que isso acontece, né? Durante a história da igreja, as pessoas estão inventando cada coisa que muitas vezes nós mesmos, nós duvidamos. E João ele vai dizer o seguinte, olha, vocês estão pregando um negócio aí que não tem nada a ver. Esse Jesus, ele era desde o princípio. Esse Jesus estava com Deus, ele era Deus, mas no tempo certo, que Paulo chama da plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para que ele pudesse morrer pelos pecadores. E aí, meus irmãos, ele vai falar, e esse homem, ele nasceu, eu conheci ele, vou mais além, irmãos. João era primo de Jesus, a mãe de João era irmã de Maria. Então eles cresceram juntos, eles se conheciam, eles andavam juntos. Então ninguém melhor do que João para dizer assim, olha, eu conheci Jesus, eu andei com Jesus, eu sei quem era Jesus, eu toquei em Jesus, eu ouvi Jesus. Então, meus irmãos, ele começa a refutar essa grande heresia que estava ali. Por quê? Porque ele conhecia Jesus, irmãos. Ele andou com Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele não tinha dúvidas da encarnação de Jesus. Por quê? Porque ele andou com Jesus. A minha grande questão aqui hoje, meus irmãos, é se nós temos andado com Jesus também, ao ponto de alguém vir falar uma heresia e você falar não, porque eu ando com Jesus, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu não ando com ele como João andou, no sentido físico, mas eu conheço Jesus, ele está comigo, ele disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Será que nós, meus irmãos, temos andado com Jesus? Será que nós temos essa mesma autoridade de João para dizer assim, eu ando com Jesus, eu tenho comunhão com Jesus, eu leio a palavra de Jesus,
Eu oro, eu converso com esse Jesus todos os dias. E aí, meus irmãos, somente aqueles que conhecem realmente Jesus podem falar isso. Quem não conhece não pode dizer assim, eu ando com Jesus, se não anda com Jesus. Então veja, meus irmãos, que tanto João, quanto nós, nos dias de hoje, nós precisamos ter essa certeza de que eu conheço Jesus, de que eu sei quem é Jesus. E nós só conhecemos uma pessoa, meus irmãos, quando nós nos relacionamos intimamente com essa pessoa. Quando nós nos relacionamos com essa pessoa. Talvez você olhe aqui para algum irmão e fale, eu conheço o pastor, conheço o Carlão. Mas nós sabemos quem é ele. Mas quem conhece o Carlão mesmo é quem? É a Silvanete, que vive com o Carlão todos os dias. Ela conhece ele. Então, meus irmãos, conhecer alguém é se relacionar com essa pessoa. Nós só conhecemos Jesus quando nós nos relacionamos com Jesus. Se você não tem relacionamento nenhum com Jesus, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não busca Jesus, meus irmãos, tem uma péssima notícia para você. Você não conhece Jesus. Mas tem uma boa notícia também. É possível conhecer Jesus. É possível começar hoje a conhecer a Jesus. É possível começar hoje a andar com esse Jesus, a dizer como João, eu conheço Ele. Se eu estou aqui falando dele, é porque eu conheço Ele. Não é simplesmente você falar, eu sei de alguém aí, o pastor fala lá sobre esse Jesus, na escola dominical falam lá sobre esse Jesus, mas eu não tenho conhecimento dele, eu não tenho comunhão com esse Jesus. João, ele fala assim, eu conheço Ele, eu andei com Ele, eu sei quem Ele é, e hoje nós podemos, meus irmãos, dizer a mesma coisa. Eu caminho com Jesus, eu tenho as palavras de Jesus dentro de mim. O conhecimento teórico, meus irmãos, o conhecimento raso, não vai fazer de você um conhecedor de Jesus. Você precisa se relacionar com Jesus. Você tem andado com Ele? Você conhece a Jesus verdadeiramente? Fica aí com essa pergunta aí na sua mente, tá bom? Depois você responde. Segunda implicação aqui, meus irmãos, que nós vemos no texto. A primeira, a certeza de conhecer Jesus. A segunda, o testemunho de andar com Jesus. Então eu tenho que conhecer e eu vou dar um testemunho de que eu ando com Ele. Eu falei que eu conheço. Agora só falar, meus irmãos, até papagaio fala, Agora eu preciso testemunhar que eu ando com esse Jesus. No versículo 2, João vai dizer assim, aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Ele diz, olha, aquele que é a vida, Ele foi revelado, Ele nasceu, Deus mandou Ele aqui para nós o vimos. E agora, depois de nós o vermos, nós testemunhamos e nós proclamamos que Ele é a vida eterna. Ou seja, eu testemunho que eu andei com Ele. João está falando isso. Eu estou aqui testemunhando. E João, meus irmãos, fazia parte daquele círculo de amizade mais íntima de Jesus. João, Pedro e Tiago, eles tinham, parece que uma amizade mais íntima com Jesus. Quando Jesus foi lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus ele vai fazer uma cura, ele leva esses três, ele anda mais com esses três, e João pode dizer, olha, eu vi coisas que outros discípulos não viram, e eu estou aqui proclamando aquilo que eu vi. Então, meus irmãos, ser testemunha é você ter autoridade para isso. Se você pegar o Código Penal aí, irmão Roberto, há um crime previsto, não é, de falso testemunho, é isso? Artigo 342 do Código Penal, é o Google, tá, irmãos? Não é que eu sou advogado, não, mas o Google nos traz bastante coisa. Se eu não me engano é isso, se eu estiver errado, você me corrige, a gente corrige lá o Google, tá? Mas é o crime o falso testemunho, Você não pode mentir em juízo, você não pode mentir numa declaração para um delegado, por exemplo. E meus irmãos, há tanta gente dando falso testemunho de que é cristão, que se fosse prender por isso, Roberto, você ia ter trabalho, viu? Dando testemunho, falando que é cristão e não é cristão coisa nenhuma. Vai na igreja,
mas não é cristão porque não anda com Jesus, porque não tem relacionamento com Jesus. E ser testemunha de Jesus, meus irmãos, é dizer aquilo que Jesus fez na sua vida. É falar assim, ó, Jesus transformou a minha vida. Eu era um ex alguma coisa, e Jesus mudou a minha vida. E Jesus transformou a minha vida. E Jesus mudou aquilo que eu era. E nós cantamos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas tem gente cantando isso, meus irmãos, com a vida que não mudou coisa nenhuma. Então, se eu quero testemunhar de Jesus, tem que ser algo, meus irmãos, que eu vivo. Tem que ser algo que Jesus ele fez na minha vida, como João ele faz aqui. Olha, eu estou testemunhando aquilo que eu vi. Eu estou testemunhando aquilo que os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram e minhas mãos apalparam. Eu estou aqui testemunhando a verdade. Eu não estou falando aqui um testemunho de outra pessoa. Eu não estou aqui falando o que Jesus fez na vida do Carlos. Eu não estou aqui falando o que Jesus fez na vida do irmão Antônio. Eu estou falando o que Jesus ele fez na minha vida. E meus irmãos, eu tenho certeza que se você teve um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada. Algo Jesus ele mudou na sua vida. Não importa se você nasceu na igreja. Você é pecador. E Jesus ele muda isso. Jesus ele transforma isso em nossas vidas. Ele faz acontecer a regeneração, um novo nascimento em nossas vidas. Então Jesus ele diz assim, olha, João ele diz, Jesus é a vida eterna. Por que ele pode dizer isso? Porque ele recebeu vida eterna. Eu posso testemunhar isso, Jesus é a vida eterna, desde que eu tenha recebido a vida eterna. Então, irmãos, pensa nisso, o que Jesus ele fez na sua vida? Um falso cristão, ele não pode ser testemunha, porque ele não viveu com Jesus. Ele vai testemunhar o quê? Ele vai cair no crime aí de falso testemunho, não é verdade? Então nós testemunhamos, nós anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Aquilo que ele fez em nossas vidas. Aquilo que ele transformou na sua vida. É isso, meus irmãos, que você vai testemunhar. É isso que você vai proclamar. É isso que você vai falar, ó, eu ando com Jesus. Como é que você sabe que você anda com Jesus? Porque ele me deu a vida eterna. Porque se Jesus me salvou, porque Jesus transformou a minha vida, porque Jesus me transformou, porque Jesus me libertou. Por isso eu posso dizer que eu ando com Jesus. E aí, meus irmãos, cada um tem o seu testemunho. Cada um aqui tem algo que Deus fez na vida. Cada um aqui, meus irmãos, tem uma história de vida diferente. E aquilo que Deus fez na sua vida, cada um tem uma forma diferente de testemunhar isso. Olha, Jesus me salvou, Jesus fez isso, ou Jesus fez aquilo na minha vida. Há muito cristão hoje em dia, meus irmãos, falando coisas que não viveram, repetindo o testemunho de outras pessoas. E é isso, meus irmãos, que tira toda a autoridade do cristão, né? Ele não anda com Jesus, mas ele quer testemunhar de Jesus. Então a segunda implicação que nós vemos é o testemunho de andar com Jesus. Se você anda com Jesus, você vai testemunhar disso, aquilo que ele tem feito na sua vida, as maravilhas que ele tem feito na sua vida. Tenho certeza, meus irmãos, que são muitas, e você pode testemunhar isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, terceira implicação aqui para as nossas vidas é o propósito de ensinar Jesus. O propósito de ensinar Jesus. Então nós falamos sobre a certeza de conhecer Jesus, o testemunho de andar com Jesus e o propósito de ensinar Jesus. E é isso que João ele está fazendo. Ele quer ensinar esse Jesus àqueles irmãos que estão sendo enganados por falsos mestres. O versículo 3 e o 4 diz isso. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Então João ele começa dizendo, nós anunciamos aquilo que nós vimos e ouvimos, mas o nosso anúncio, o nosso ensino tem um propósito. Qual é o propósito que João vê aqui? Para que vocês tenham comunhão conosco. Então João ele está avisando algo maior, ele está avisando uma comunhão. Ele diz assim, ó, eu estou anunciando a vocês aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi,
mas eu tenho um propósito em tudo isso, que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é com o Filho, mas nós precisamos de comunhão. E ele vai mais além ainda. Nós escrevemos isso para que vocês participem plenamente da nossa alegria, ou para que a nossa alegria seja completa, em outras versões. Então, irmãos, veja que João ele tem um propósito em mente, ele quer ensinar os seus leitores, os seus ouvintes, a que eles vivam em comunhão, para que eles tenham em mente que a comunhão ela é gerada pelo próprio Espírito Santo. E meus irmãos, o cristianismo é essa religião da comunhão e da alegria, é essa religião de que nós estamos aqui juntos, alegres, porque estamos com os nossos irmãos. Mas, queridos, quantas vezes isso tem fugido do nosso controle? Principalmente, de 2020 para cá, parece que a gente não quer nem chegar perto do irmão. Tem Covid, então fica longe, irmãos. E isso, meus irmãos, tirou um pouco da nossa comunhão. Quantas vezes nos reunimos lá no salão social, nos reunimos até mesmo aqui, no final do ano, a gente fazia o café, jantar aqui na igreja, aquela comunhão entre os irmãos. E comunhão não é só comer não, tá, irmãos? Mas o estar junto. Mas faz parte, você se reunir para que você tenha esse momento também de alimentação com os outros irmãos. Então, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão uns com os outros. E João chama os seus ouvintes a manter essa comunhão com eles. Eu estou escrevendo isso para que vocês tenham comunhão com a gente, para que vocês acreditem em quem viveu com Jesus. Não nesses falsos profetas, esses falsos apóstolos que estão aí pregando uma heresia, pregando coisa que eles não viveram, que eles não sabem de nada disso. João, meus irmãos, com coração pastoral, com coração de pastor, ele está escrevendo para proteger os seus leitores. E fala, olha, está tudo errado aí. Essas doutrinas que estão inventando aí, essas heresias, está tudo errado. Vocês precisam estar em comunhão com a gente. A comunhão ela serve para o nosso fortalecimento espiritual. Quando eu estou em comunhão com os nossos irmãos. Nós lemos no começo o Salmo 133, não lemos? Que é bom, que é agradável quando os irmãos vivam em união, em comunhão, de estar junto uns com os outros. E é juntos, meus irmãos, que nós podemos dizer que somos mais fortes. E deixa eu dizer para você, uma das estratégias de Satanás para destruir a igreja é tirar eu e você da comunhão dos outros irmãos, é afastar você dos outros irmãos. E um predador, meus irmãos, quando ele quer pegar a sua presa, é justamente isso que ele faz, ele separa ela do grupo, porque ela sozinha, ela está indefesa, e aí ele consegue. Então, quando Satanás ele quer destruir a sua vida, quando ele quer destruir a igreja, ele começa a te afastar das outras pessoas, da comunhão das outras pessoas. E aí sozinho, meus irmãos, você já não tem mais vontade de vir à igreja, você já não tem mais vontade de orar, você já não tem mais vontade de ler a Bíblia. Daqui a um tempo você está fazendo coisas erradas, coisas que você fazia antigamente antes de ser cristão, e você volta a fazer essas coisas novamente. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o ministério de Satanás, destruir a sua vida. João, no seu evangelho, ele diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. É o que ele quer fazer, irmãos, roubar, matar e destruir. Por isso, a importância, meus irmãos, da igreja, de manter a comunhão. Igreja, quando eu digo igreja, pessoas, tá? Nós, reunidos, corpo de Cristo, uns aos outros, a Bíblia fala uns aos outros. Isso é igreja, isso é comunhão. Por isso, meus irmãos, ele nos exorta, a Bíblia nos exorta a estar juntos, a exortar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a amar uns aos outros, a suportar uns aos outros. Façam isso, meus irmãos, e tenha certeza de que a comunhão que o Espírito Santo já fez vai continuar em nossas vidas. Qualquer mensagem, meus irmãos, que cause divisão é uma mensagem falsa.
Aqueles falsos profetas, eles estavam querendo tirar outras pessoas da igreja. Eles saíram, João fala assim, eles saíram aqui do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Então eles saíram e eles querem então tirar outras pessoas também da comunhão da igreja. E qualquer mensagem que cause divisão não é uma mensagem de Deus. E João fala, a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho. E meus irmãos, nós precisamos dessa comunhão. Como nós precisamos estar juntos? Como nós precisamos amar uns aos outros? Exortar uns aos outros? Caminhar uns com os outros? Então ele fala sobre comunhão. Mas no versículo 4, meus irmãos, tem mais um propósito. Ele diz, nós escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria, ou para que a nossa alegria seja completa. Então, meus irmãos, quando nós estamos em comunhão, quando nós aprendemos da palavra de Deus, nós temos essa alegria que vem do próprio Deus. Nós temos como externar que nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos, e por isso nós estamos alegres. O Evangelho, meus irmãos, quando Jesus nasceu, essa foi a palavra, é uma boa nova de grande alegria. É uma boa notícia de grande alegria. Então, meus irmãos, o reino de Deus, nós precisamos viver isso com alegria. E João exorta aos seus ouvintes, olha, vocês precisam participar da nossa alegria, plenamente da nossa alegria. A alegria de vocês, ela precisa ser completa, uma alegria que ninguém pode tirar. João fala isso no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 22. Então, comunhão e alegria, irmãos, andam lado a lado. Comunhão e alegria. Quão bom e quão alegre, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Tinha até uma musiquinha antigamente, quem conhece? Essa aí, a Nete, anos de igreja, né, Nete? Só os mais antigos vão lembrar. Mas, meus irmãos, comunhão e alegria, é isso que mantém a igreja unida. Claro, o Espírito Santo agindo em nós, em nossa igreja, nos trazendo comunhão, nos trazendo alegria. Queridos, para nós concluirmos, doutrinas corretas, vidas corretas. Doutrina certa, vida certa. Doutrina errada, irmãos, a vida errada. Porque o princípio, a base está errada. Então a doutrina ela precisa ser correta para que a vida seja correta. Experiência com Deus vai gerar um testemunho verdadeiro. Nós só vamos testemunhar quando tivermos experiência com Deus, quando andarmos com Deus. A igreja, queridos, ela só vive alegre quando ela vive fortalecida pela comunhão no meio dela. E aí nós podemos cantar com alegria. Nós podemos vir aqui, irmãos, com o coração alegre. Nós não chegamos aqui tristes, mas chegamos aqui alegres para louvar ao Senhor. Gostamos de estar com os irmãos. Gostamos de estar junto. Gostamos de participar da ceia do Senhor. Então, meus irmãos, se você olhar para o Evangelho, você vai ver que Jesus, ele veio justamente para isso. Ele orou por isso, João 17. Olha que João, ele está sempre aí do lado de Jesus, ele registra a oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora por isso, pela comunhão, ele diz, eu oro por aqueles que um dia vão crer, para que eles tenham comunhão, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então o mundo crê, o mundo acredita em Jesus, meus irmãos, quando ele olha para a igreja e ele vê comunhão. A igreja de Atos capítulo 2, o texto diz que aquela igreja contava com a simpatia de todo o povo, com o povo de fora da igreja, mas ela contava com essa simpatia por quê? Porque havia comunhão dentro dela, havia oração, partir do pão, tudo isso, meus irmãos. E aí lá fora as pessoas olhavam para a igreja e tinham simpatia pela igreja. Eu quero ser igual a eles, eu quero participar disso. Aquela igreja contagiava as pessoas de fora da igreja. Infelizmente, meus irmãos, as coisas hoje têm sido um pouco diferentes. A igreja ela não tem sido sal, a igreja ela não tem sido luz lá fora. Na verdade, parece que a igreja ela está igual ao mundo, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma.
faz-se uma festa de gratidão a Deus, um culto de gratidão a Deus numa festa, e após a oração final, a balada e a bebida rola solta, na mesma festa. Está igual, irmãos, está igual. E João ele vem falar assim: olha, eu só estou dando um testemunho porque esse Jesus mudou a minha vida. Se ele não tivesse mudado a minha vida, eu não poderia falar mais nada, mas ele mudou a minha vida, e eu estou aqui por isso. É o mesmo testemunho que eu e você nós podemos proclamar e anunciar, que Jesus Cristo mudou o meu viver, que Jesus Cristo mudou a nossa vida. Amém? Queria orar com você. Queria que você aí no seu lugar, quietinho aí, você orasse, fizesse uma oração, nem precisa falar alto, fala com Deus, fala: Deus, que eu possa proclamar que o Senhor mudou a minha vida. E se Ele não mudou, irmãos, é o momento de você falar: Deus, muda a minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida para que eu possa pregar isso. Transforme a minha vida para que eu possa proclamar isso. Para que eu possa proclamar que o Senhor mudou, que eu tenho relacionamento com o Senhor, que a minha vida é de relacionamento contigo. Acho que você pode aí orar no seu lugar. Eu vou orar aqui também, mas ora aí, queridos. Faça uma oração ao Senhor nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer porque, ó Deus, o Senhor deixou registrado tudo aquilo que nós precisávamos. E nesse pequeno texto, ó Deus, que o apóstolo João ele escreve, ele nos ensina tantas coisas, ó Deus. Ele nos ensina, ó Deus, de que o Senhor Jesus, Ele veio em carne para salvar os pecadores. Ele morreu para salvar os pecadores, Ele ressuscitou para salvar os pecadores. E aqui, ó Deus, nós cremos plenamente na Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez na vida do apóstolo João, na vida dos outros apóstolos. Mas, Senhor, nós queremos também que o Senhor faça em nossas vidas. Que o nosso relacionamento contigo, ó Pai, também seja a tal ponto de podermos proclamarmos a Tua verdade, proclamarmos aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, aquelas pessoas que não te conhecem. Que em nome de Jesus, ó Deus, possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor transformou as nossas vidas, de que o Senhor mudou o nosso velho modo de viver, que o Senhor nos deu, ó Deus, uma nova vida, para que hoje nós pudéssemos declarar isso e proclamar a nova vida em Cristo Jesus. Nós já te agradecemos por isso, e que muitas vidas, ó Pai, possam se achegar ao Senhor, através do testemunho, através, ó Deus, da nossa palavra, daquilo que o Senhor fez em nós, e que o Senhor continue fazendo, ó Deus, ainda muito, através das nossas vidas, que o Senhor use cada um dos meus irmãos, e que possamos sempre, ó Deus, ter essa autoridade, de que o Senhor fala através de nós, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, e continue falando aos nossos corações, continue conosco, Deus, continue a cada dia nos moldando, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, Deus, e que o Senhor nunca, Pai, deixe de trabalhar e moldar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, hoje para todos sempre, amém. Amém, queridos? Que Deus continue falando aos nossos corações. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Os irmãos que estão em casa, né? Nós vamos cortar a transmissão para que nós possamos celebrar aqui a ceia do Senhor. Então que Deus abençoe todos os irmãos. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor e continue firmes, né? E venham à igreja para estar em comunhão com os irmãos.